Vamos, vamos começar a nossa segunda parte da aula de 14 de maio de 2021. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas tem a ver com biologia. Porque não é um assunto específico da biologia, e sim um assunto que a gente poderia dizer, chamar de filosofia da biologia. Essa questão filosófica relacionada à biologia, sobre coisa que a gente já falou antes de filosofia da ciência. Tem duas apresentações aqui para vocês, mas antes disso, compartilhar agora a tela. Gravando. Olha, nos anos 90, no começo dos anos 90, eu falei para vocês, cristalografia de raio-x, essa modelagem molecular de proteínas, que um exemplo foi a do Max Peruzzi. Está lá em livros de bioquímica, teve essa história de que o primeiro modelo da mioglobina e depois da hemoglobina foi dele, desenvolvido por ele. E nos anos 90, ainda era a simulação em computador ainda era precária. No meados dos anos 90, havia muito aplicativo, programa de computador, no caso da plataforma PC, desse tipo aqui de plataforma, que visualizavam arquivos. Olha, existe um banco de dados, que é o Protein Data Bank americano, de um laboratório nacional lá nos Estados Unidos, e eles criaram uma forma de arquivo de computador que é chamado .pdb, ou seja, Protein Data Bank, justamente isso, que é um arquivo de coordenadas gráficas que o programa lê e interpreta aquilo em termos tridimensionais, em termos de imagem, porque não é um arquivo de imagem, é um arquivo de coordenadas gráficas, é um arquivo matemático, que ocupa muito pouco espaço. Isso já era comum nos anos 90, que era só um arquivo pequeno. E agora, para ver que já nos anos 90 eu conseguia baixar programas para visualizar essas proteínas em 3 dimensões, e de um tempo para cá a gente consegue baixar gratuitamente desses laboratórios internacionais programas que permitem até fazer cálculos, coisa que eu nunca usei mesmo, nunca trabalhei com isso, mas é bom até para ilustrar, porque eu tenho aqui, ó, esse aqui, Discovery, BioVia Discovery Studio 2020, esse tipo de programa. Opa, perdão. Mostrando aqui um arquivo de vermelho, que é alfa-hélice, aquela descoberta por Linus Pauling, folha pregada aberta, isso aqui é um tipo de representação, né? Isso aqui é esquemático. Aí a gente pode transformar, colocar superfície, cadê a estrutura? Pode mudar outro tipo de... Por aqui, flat ribbon, ou estava em esquemático. E aqui de átomos, o átomo em linha, né, em arame, aquele modelo de arame de átomo. Dá zoom, que mais ele permite ele substituir, fazer um bocado de coisa com cada. Ver a sequência de aminoácidos aqui. Ó, o anel benzênico aqui, uma fenilalanina aqui, outro. Que é hidrofóbico e hidrofílico, tá? Mudar aqui o modelo de. Está em arame, colocar em CPK, esse padrão de raios. Oxigênio, nitrogênio, carbono.
fósforo aqui, essa cor. Essa cor aqui é fósforo, a convenção. É o formato da proteína, dessa proteína aqui, o anel aromático aqui. É o formato dessa proteína mais real seria mais ou menos por aí. A gente ainda teria que colocar talvez adicionar uma superfície. Isso aqui, ó, nos anos 90, para fazer isso num PC, não conseguia. Com essa rapidez, tinha que usar computador da IBM, da Silicon Graphics, esses assim, desse jeito. Mas não estava de jeito nenhum. A DNA tem exemplos aqui, macromolécula, simulação, ligações em receptores ligantes, farmacóforos, pequenas moléculas, raio-x, estrutura, editar, né? Você pode pegar minha ferramenta. Não. Mas vamos lá. Aqui, reducionismo em biologia. Olha, começando aqui. Isso aqui eu baseei no capítulo 2 deste livro. Este livro aqui, Filosofia da Biologia, Paulo C. Abrantes, que é da Universidade de Brasília. Ele é o colaborador, ele é o organizador dessa edição aqui da ArtMed, capítulo 2, e o autor, esse Sérgio Martínez, desse aqui, que é do México. Consegui a foto dele aqui. Olha, acho que desde a minha época do mestrado por aí já tinha ouvido falar reducionismo. O que é isso? Tem hora que parece uma acusação. Tal explicação é reducionista, tal proposta reducionista. E quem fala isso está criticando. Em geral, quem fala dessa forma está fazendo uma crítica. Ou seja, não está elogiando. Ninguém, quando fala assim, uma pessoa quando... aliás, não é nem crítica, né? Não é algo elogioso chamar de reducionista. Fulano, por exemplo, o livro do genes o livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, tem uma proposta reducionista. Isso não está sendo um elogio da minha parte. Sim, reducionismo é uma abordagem filosófica que é caracterizado pelo pensamento de que as explicações de um nível científico, nas ciências naturais, especialmente, as explicações biológicas podem ser feitas exclusivamente do ponto de vista físico-químico. Isso é o mais comum nesse caso. Mas vamos dizer uma forma mais radical. A gente pode explicar a sociedade humana a partir do estudo da psicologia dos indivíduos. Quer dizer, que o estudo dos indivíduos é possível fazer explicações sociológicas. E o indivíduo, a psicologia dele é algo que pode ser reduzida à neurobiologia, é um fenômeno biológico. Então, está outra redução. Então, quando você vai reduzindo o tipo de nível da explicação, isso é, como você admite que isso é possível, você está sendo reducionista. Olha, a polêmica, olha, esse capítulo mesmo aqui diz reducionismo em biologia, uma tomografia da relação biologia-sociedade. Tem alguns pontos aqui que não vêm ao caso da gente, mas a pergunta
é possível reduzir ou não? Ou dar explicações mais simples. Por exemplo, os seres vivos são explicados podem ser explicados exclusivamente em termos físico-químicos. Uma coisa é clara, do ponto de vista científico, a vida é um fenômeno físico-químico. Falando de vida como fenômeno físico-químico, que obedece às leis da física, da química, à entropia, são as funções até no nível molecular, é algo decorrente da forma. Só um comentário agora, é que essa correlação forma-função, que a função de algo, o papel de algo, é uma consequência da forma daquela coisa. Essa é uma ideia que vem desde Aristóteles. Quando a gente critica Aristóteles, certo, em termos da filosofia natural dele, certo, como daquela que vocês viram na época de Galileu, e que a metodologia de Aristóteles é toda furada, etc. Mas não é todo Aristóteles, né? Tem muitos conceitos que ainda hoje a gente pode dizer que ele está até correto. Estabelecer que a função de algo é uma consequência da forma, isso é correto. E a biologia observou isso em termos moleculares. A função da celulose é uma consequência da forma dela, que, por sua vez, é uma consequência do tipo de moléculas, do tipo da glicose que ligam umas às outras, formando aquele polímero que dá aquela forma. Certo? E enquanto o amido tem uma forma totalmente diferente e uma função também totalmente diferente. Essa correlação forma-função é bem antiga, mas tem algumas implicações, tem alguns problemas no reducionismo. E o que a gente vai ver agora é o problema, que tem coisa que não dá. Quer ver um exemplo? A pesquisa em física e em química, se fosse só pesquisa em física e química, para depois se extrapolar para a biologia, não daria certo. Você usar somente conhecimento de física e química para aplicar para a biologia. O que acontece é o oposto, né? A gente estuda os seres vivos e depois busca explicações físico-químicas. Mas tem algumas coisas que não tem. Por exemplo, os seres vivos, tanto os indivíduos quanto as populações, as espécies, o ambiente, são contextualizados com a história. Existe uma coisa chamada evolução, né? História evolutiva. E o conceito de evolução e o conceito de, por exemplo, de seleção natural não teria sido desenvolvido a partir de estudos físico-químicos. Né? E não é um conceito físico e químico. É histórico. Mas é uma história bem contextualizada em relação aos seres vivos. Certo? Então, e por aí vai. Mas a questão é a seguinte. Isso aqui é mapa metabólico. Mapa não, esquema. Esquema de mapa metabólico, né? Mas vamos lá. Reducionismo em biologia. Então, ele fala que existem 3 tipos de reducionismo. Um, que é a partir de uma tese metafísica, que diz que é aquele posicionamento mais radical, como eu falei para vocês, que diz que a natureza é assim mesmo, pressupõe que a natureza seja assim, que fenômenos naturais são fenômenos físico-químicos e todo conhecimento científico é conhecimento físico-químico. Afinal das contas, ou da física mesmo, porque o químico envolve a mecânica quântica ondulatória, que é física.
Cadê meu? Que aquilo ali é física e pronto. Então, isso é uma tese metafísica, que não se sustenta muito, não. Outra é sobre a natureza das nossas explicações sobre a natureza, sobre a própria natureza. Sim, evitando agora, desculpa a redundância. Uma vez a gente tem explicações sobre a natureza. E essas explicações têm a sua própria características, né? Então, e que, segundo esses autores, as nossas explicações vão ser sempre reducionistas. O problema é que a natureza não é reducionista. São as nossas explicações que são reducionistas, que são porque vão ser sempre sob determinado ponto de vista, vão ser sempre simplificadores dos fenômenos, que não dá para abarcar tudo, por questões que não tem a ver com a natureza, e sim com nossas próprias explicações. Ou seja, enquanto que aqui seriam questões ontológicas, da própria natureza, né? Aqui é sobre nossas explicações, então isso é epistemológico. O problema é epistemológico. Ou é questão de investigação, um programa de investigação. O que é programa de investigação? Metodologia científica. Que a metodologia científica vai ser sempre reducionista. Então, olha, de qualquer forma, adiantando um pouquinho para vocês, de fato, a investigação científica vai ser sempre uma investigação de algo muito particular, de um ponto de vista muito particular. E não tem como ser diferente. A investigação sobre a natureza vai ser sempre um recorte da natureza. Tem o livro ali da Biologia em 4, Evolução em 4 dimensões. Ela fala, não tem isso, ou foi no outro dela, Eva Jablonka. Eu não sei se foi esse ou no outro. Eva Jablonka, não, foi naquele primeiro, Eva Jablonka e Marion Lambert. Que no último capítulo elas fizeram em forma de diálogo, em que elas, autoras, respondem a objeções de um personagem criado que reúne as objeções feitas aos trabalhos delas. E nessas objeções tem uma parte que elas perguntam sobre o reducionismo, que em momento nenhum do livro elas defendem o não reducionismo, ou defendem que aquele trabalho delas é uma proposta não reducionista. Como teoria, é uma proposta não reducionista mesmo. Mas por que elas não tocam no assunto? Que elas evitam falar nisso, porque aí a argumentação que elas apresentam é essa aqui. Que o reducionismo existe sim, que etc., por causa do trabalho da investigação científica. Ou seja, elas têm um posicionamento que, apesar de estar elaborando teses não reducionistas, na proposta dela da evolução em 4 dimensões, apesar disso, elas, em momento nenhum, para não gerar confusão, em momento nenhum, elas dizem que essa tese delas não é reducionista. Elas não tocam no assunto, nesse mérito, e vão sempre argumentando que, de qualquer forma, o reducionismo é útil por isso, por aquilo. E toda a argumentação que eu li a respeito do que elas estão falando ali é sobre metodologia científica. Né? Que vai ter que sempre recortar, sempre ser algo bem particular. Então, isso já falei para vocês, a tese metafisicalista, segundo a qual todos os fatos estão determinados pelos fatos físicos. Em outras palavras, a ciência trata de fatos.
E todos esses fatos são do mesmo tipo, relacionados a fenômenos físicos. Então, outro é sobre a natureza das explicações científicas. Essa, sobre a natureza das explicações científicas, é a tese do empirismo lógico, do pessoal do Círculo de Viena, que as explicações têm caráter nomológico dedutivo. O que é isso? Nomológico é de leis, da lei da natureza, a partir das leis da natureza verificadas experimentalmente, são essas hipóteses devidamente comprovadas e em que se deduzem as leis da natureza, a partir daí se deduz a teoria explicativa. E por conta disso, esse processo é reducionista. Segundo o empirismo lógico, isso aí necessariamente é reducionismo, porque tem a ver com as leis da natureza. E essas leis da natureza têm caráter universal. Para a gente considerar que são leis válidas pela ciência, elas têm que ter caráter universal. Ou seja, a lei natural que é válida na Terra tem que valer em outra galáxia. Tem que ser a mesma. Tem que estar valendo nem em outro planeta, não, em outra galáxia. Em outro planeta, em outra galáxia, que esteja em outra galáxia. Quantos bilhões de galáxias são? Não, galáxia, o número de galáxias está em trilhões. É coisa de trilhões. A casa dos trilhões. Bilhões 100 bilhões são as estrelas da nossa galáxia, que não é das maiores, também tem muito maiores. Então, tem estrelas muito maiores que o nosso Sol. Mas muito mesmo. Uma gigante é mais, existem hipergigantes, tem umas escalas que a gente. Mas vamos lá. Continuar. Então, desse ponto de vista, do empirismo lógico, lá como aquele criado pelo Círculo de Viena, naquela ortodoxia em filosofia da ciência, muitas das explicações em ciências biológicas e em ciências sociais não são explicações nomológicas, não são explicações que diz respeito às leis da natureza, são explicações funcionais. Então, são explicações que são dependentes de contextos específicos. Não são explicações, são explicações contextuais, são explicações históricas, que não refletem leis universais. Desse ponto de vista, certo? Então, as leis universais são aquelas leis da física, que a física elucida. As questões históricas contextuais da biologia, que é como é a evolução, e das ciências sociais, não têm esse caráter. Então, são questões só contextuais, históricas, e que é lógico que são importantes, mas não tem esse caráter epistemológico de lei universal, segundo essa ortodoxia, né? Do empirismo lógico. Então, alternativas posteriores ao empirismo lógico, né? Redução entendida como relação entre teorias. É um mecanismo entendido como modelo explicativo, certo? Vamos ver se eu explico melhor isso aqui. Olha, as teorias têm que estar em relação umas com as outras, certo? E o modelo de explicação dessas relações é a partir do que é chamado do mecanismo. Vamos ver se aqui tem melhor exemplo. Certo? Então,
Eu estou querendo me lembrar de um exemplo aqui, mas tá, olha, depois me vem na cabeça. Mas, resumindo assim, do ponto de vista esse nomológico, concluindo, é que a física pode nos dar uma teoria de tudo, certo? E o que não é dado pela teoria, pela física, como é em biologia, em ciências sociais, é, são, é computação de história, digamos em outras palavras. São coisas contextuais. Sim, nomológico e fenomênico, ciência experimental. Vamos lá. O programa de investigação é o que é a coisa que é mais aceita, que é mais consensual, é que o reducionismo é um projeto, certo? Tá? E essa referência dele, ele fala porque esse Bicol, ele critica as neurociências, dizendo que elas apresentam um programa reducionista, o que limita muito as implicações em neurociência, que somente as explicações de nível molecular são aceitas como explicações como explicativas e científicas. E isso está criando limites ao desenvolvimento da própria neurociência. A parte que ele fala, os mecanismos fenomênicos, ou o que é um relógio. Vamos ver se eu tenho mais outra coisa. No final das contas, lembre-se do mecanicismo. Existe ainda, hoje, digamos assim, alguns conceitos, algumas ideias que de origem no mecanicismo, apesar de que o mundo não é mais encarado como uma máquina, mas ainda existem muitas abordagens, aí são abordagens reducionistas de investigação, abordagens, ou seja, metodológicas, em que considera que é possível explicar um fenômeno a partir dos mecanismos desse fenômeno, mesmo não se encarando o fenômeno como uma máquina, como os mecanicistas encaravam. Olha, o problema é esse termo mecanismo também. A natureza é formada por mecanismo, como é um mecanismo de relógio? A resposta é não. Mas como é essa abordagem fenomênica, uma abordagem fenomenológica de se transformar um fenômeno aos seus mecanismos? Para não confundir com mecanicismo, eu prefiro chamar isso de abordagem mecanística. O que é uma abordagem mecanística? É você elucidar o passo a passo do fenômeno. Cada detalhe, um passo causando outro, assim, outro, como tem em neurobiologia, como tem nas neurociências, como também tem em metabolismo, em que vias metabólicas, uma molécula reage com outra, a reação é catalisada por uma enzima e dá produtos, e tem como produto outras moléculas que, por sua vez, são transformadas em outra, assim vai. A glicose, por exemplo, reage com ATP, formando glicose sem fosfato, sobra ADP, que depois é usado para formar mais ATP por outras, e assim tem aquela sequência. Sim, a elucidação das vias metabólicas, por exemplo, foi a partir de um programa reducionista, em que a gente pega todo o passo a passo daquilo ali. Mas a questão é, como é que acontece numa célula viva? Uma coisa é você elaborar a via metabólica, certo? E você está observando só o passo a passo daquele fenômeno, certo? E naquele momento você não está prestando atenção no todo.
Mas como é que é o todo? Como é que é a relação desse passo a passo, essa sequência de reações da glicose até chegar ao piruvato, e do piruvato depois entra na mitocôndria, se for uma célula aeróbica em metabolismo de carboidrato aeróbico, ela para gerar o que acontece com o piruvato, qual o todo funciona de forma mecanística também. Aí isso já é outra pergunta, certo? Uma coisa é você ter uma abordagem fenomênica, passo a passo, elucidar o mecanismo. Outra é achar que aquilo vai explicar tudo que é para ser explicado. Você explica a glicólise, por exemplo, explica o ciclo do ácido cítrico, o ciclo da ureia, mas o todo do funcionamento de uma célula é um pouquinho diferente. Tá? Tanto é que o autor ele coloca, são mecanismos, esse passo a passo, ou complexas relações de causa e efeito dentro de um sistema complexo. Aliás, é uma redundância falar sistema complexo. Um sistema, para ser sistema, ele é complexo. Falando agora, citando Edgar Morin. Né? O sistema é algo complexo. A complexidade é algo inerente ao sistema. Um átomo é complexo, porque significa que a organização dele há um funcionamento emergente a partir do todo e que não é explicado simplesmente por uma interação, por uma soma das partes, sim como o todo se relaciona com as partes e as partes com o todo. Eu falei para vocês, né, de Edgar Morin, falando do exemplo, com a célula, ela é tanto como um sistema, ela é maior do que a soma das partes, mas também é menor do que o somatório de todas as partes. Justamente porque, como ela tem processos regulatórios, certo? E as coisas se transformam lá, essa transformação faz com que seja maior do que todas as partes, simplesmente maior do que a soma das partes, porque é o processo que acontece lá. É diferente de um relógio. O relógio, as peças não saem do lugar, somente se mexem uma em contato com as outras, né? Esses mecanismos. Um em contato com o outro se mexe, mas elas não se transformam, enquanto que os componentes de uma célula, eles se transformam, porque aí uma quantidade enorme de reações químicas, eles vão lá e se transformam. Mas só que essa transformação também é limitada. O sistema restringe o que pode acontecer. Então, quando a célula capta uma molécula de glicose, o que vai acontecer com a molécula de glicose depende da regulação metabólica daquela célula naquele instante. Então, há uma restrição. A molécula de glicose não vai virar tudo o que é possível virar. Ou as moléculas de glicose que elas estão sendo incorporadas. Então, isso faz parte de complexas relações de causa e efeito, em que um efeito pode transformar as causas, como é a regulação metabólica. O ATP produzido durante essas transformações que gerem ATP, o próprio ATP retroalimenta negativamente e diminui a intensidade da produção dele mesmo. A relação de causa e efeito são circulares. Ciclo do ácido cítrico, o oxalacetato reage com o acetilcoenzimar, forma citrato, e no final de contas, depois todas as reações voltam a ter o oxalacetato lá e ele não se perde, fica nas mesmas proporções, ele não altera a concentração. Então, existem muitas reações, cadeias de reações, em que são cíclicas, né? E que os processos regulatórios promovem que essa relação de causa e efeito não são lineares. Não são aquela coisa linear de A gerando B, C, D, chega a Z. Não. Não são a sequência linear, assim. A coisa sem ser, deixando de ser,
sem querer ser redundante, mas as coisas são complexas mesmo. Questão agora a unidade da ciência. A ciência tem uma unidade? Tem. Mas o que é essa unidade é outra história. Todas as propostas tradicionais reducionistas requerem o pressuposto da unidade da ciência. Que a ciência tem que ser, toda ela ser física. Eu já vi um professor meu, quero me lembrar quem foi. Foi professor meu ou foi numa conversa? Agora não estou lembrando que foi. Eu acho que foi Ricardo Ferreira, da Federal de Pernambuco, que é era o departamento de Química, chamado Departamento de Química Básica, Departamento de Química. Mas porque ele trabalhava com DNA e com modelagem, e logo que eu cheguei aqui, eu também comecei a conversar com esse povo, porque eu tinha amigos que trabalhavam com ele, né? Tinha um casal de amigos que eram orientandos dele. O rapaz ambos estavam começando doutorado em Química lá na Federal de Pernambuco, e ela já tinha terminado o mestrado, mas ele foi direto. O rapaz não concluiu o mestrado. Estava passando para a Ricardo e Tereza. Roberto. Ricardo era o professor, orientador. Então, uma vez ele fez um comentário, né, que, segundo fulano de tal, que caracterizou a biologia que era a física com história. Falou assim mesmo. Não me lembro quem foi esse autor. Foi um desses grandes físicos. Que a biologia era física com história. Mas, de qualquer maneira, seria física. E isso é reducionismo, do ponto de vista tradicional mesmo. E a questão da unidade da ciência. No final da conta, tem uma unidade. Olha, mas a gente pode dizer o seguinte: as ciências naturais, existe uma unidade sim, mas a unidade não é por questão não são unificadas pela física, e sim pelo próprio objeto de estudo, que é a natureza. A unidade da ciência é a natureza. E o que pode ser gerado a partir da natureza, como é a vida, né? Mas vamos lá. Tipo de reducionismo, Wilson, eu vou passar isso rapidamente. Cada hora a gente não. Vamos lá. Relação entre estruturas lógicas é um tipo de reducionismo, redução da teoria especial da relatividade mecânica. É um exemplo, mecânica clássica, relações entre a genética mendeliana e a molecular, né? Que essas estruturas lógicas têm um papel regulador. Por exemplo, a teoria especial da relatividade de Einstein pode ser reduzida à mecânica clássica em termos lógicos, a partir do quê? De que em velocidades e distâncias pequenas, não precisa usar as equações da relatividade. Se colocar as equações da relatividade e colocar em velocidades e distâncias pequenas, a gente tem as equações da mecânica clássica. Né? Pode simplificar e funciona muito bem. E a genética molecular existe relações lógicas com a genética mendeliana. Apesar da genética molecular ir mais além. Né? Então, esse é um tipo de reducionismo, a partir das relações entre estruturas lógicas. Outro é a identidade e localização de mecanismos causais. Né? E vamos lá. O problema da redução por meio da tese da unidade da ciência e das relações parte todo. Representação e redução. O caso seguinte, certo? É a representação ou seja, a formação de modelos, certo? É que ele coloca o exemplo diferente, modelo da teoria cromossômica da herança.
como e a sua capacidade de predição como uma abordagem reducionista, né, a partir da relação organizacional. Vou ver se isso fica mais claro depois. Espera aí. Mas a conclusão que ele fala, que ele coloca, vou ver se isso aqui está aqui. A ciência não é um todo unificável a partir da possibilidade de reduzir todo o processo a um nível fundamental, a um nível mais básico. No final das contas, ó, a citação aqui dele. Por exemplo, vamos passar lá o preceito. Níveis hierárquicos da organização da vida. Tá? Essas abordagens, como você está explicando, o cérebro, o mecanismo e a unidade de mosaico da neurociência, elas são compatíveis com a irredutibilidade do todo em relação às partes. Como falei, olha, a abordagem sistêmica, certo, não é possível reduzir o todo em relação a uma simples soma de todas as partes. Certo? E essa redução só é possível em termos epistemológicos, segundo esse autor. E um exemplo também é os níveis hierárquicos da organização da vida. Olha, vocês, quando tem uma abordagem macroscópica de como a vida se organiza, vamos fazer o seguinte, vamos começar lá do microscópico. Existem, mais microscópico mesmo, o número de átomos que formam a matéria viva, que formam as moléculas vivas dos seres vivos. Tem 27 por aí. Não mais do que isso dos 92 elementos químicos existentes, naturais. Só tem 27. 27, por que aquele 27? Sendo o mais comum, quando a gente tira a água, o mais comum é o carbono. Porque o carbono só tem 2 átomos tetravalentes e o carbono forma moléculas tetravalentes, ou seja, moléculas com cadeias grandes, certo? E moléculas tetravalentes, a partir de átomos tetravalentes, pode formar cadeias ramificadas, moléculas com ramificações. E só o carbono é estável, o silício não, em ambiente com oxigênio. Então, o carbono é a base do esqueleto das nossas moléculas. Mas oxigênio, nitrogênio, você tem todos os seus, acabam tendo suas funções dentro do ser vivo. Então, tem um número específico, mas um ser vivo, uma célula, não é um monte de átomos e nem um monte de moléculas. Então, esses átomos formam moléculas pequenas, básicas, como os carboidratos, mas eles não são muitos. Por exemplo, carboidratos formam como a glicose, frutose, galactose, a maioria ou é hexoses ou pentoses, como a ribose, então com componentes que estão presentes em polissacarídeos, não estão presentes em glicoproteína e mucopolísacarídeos e outras moléculas também macroscópicas, né? E polissacarídeos de glicose, polímeros de glicose como o amido e celulose, etc. Então, essas moléculas básicas pequenas formam moléculas maiores, que, por sua vez, formam outras maiores ainda. Que essa, por sua vez, foi formando macromoléculas e montagens de macromoléculas. E essas moléculas, por sua vez, formam chamadas montagens supramoleculares como membranas, que se organizam em membrana, em organelos celulares, que se organizam em células, de acordo com a escala. Estão vendo? É a organização de acordo com a escala. Certo? E que se organiza células em tecidos, em órgãos,
num ser vivo, num corpo individual, que, por sua vez, forma grupamentos aparentados, como é que é, espécies, que interagem umas com as outras, formando uma organização a nível ecológico, de populações. Então, vocês, para explicar fenômenos ecológicos, não precisam apelar para o atômico, né? Precisam. O fenômeno ecológico é um fenômeno com suas particularidades, é uma consequência do nível mais básico, mas é um fenômeno próprio de como é que aquelas populações de seres vivos, de animais, plantas, fungos, bactérias, árqueas no solo, etc., interagem entre si, né? Coevoluem. E esse fenômeno não é possível explicar usar explicações. Aí que está a questão agora epistemológica, porque não é possível você fazer explicações ecológicas, criar teorias ecológicas a partir de teoria atômica. Isso simplesmente não é possível. É nível hierárquico da organização. Ali é um nível de organização que tem suas próprias características e propriedades e, digamos assim, relações e leis que estão ali de forma independente dos átomos que compõem toda aquela massa biológica. Né? Quando a gente vai examinar o nível molecular de uma célula, é outra coisa. Mesmo assim, é outra coisa. Então, olha, quando vocês virem, vocês estão em bioquímica metabólica ou estrutural? Espera aí, perguntando aqui para vocês. Vocês estão vendo estrutural ou metabólica, hein? Como é que está aí? Tem gente que não tem bioquímica ainda, nem estrutural, né? E é para ser estrutural, eu acho, no primeiro período, né? Ou é a partir do segundo? Não sei como é que está o currículo de vocês, não estou lembrado agora, não. Bioquímica, genética, vocês vão ver, só com biologia celular, vocês vão ver, de qualquer maneira, biologia celular, bioquímica, estrutural, metabólica, genética molecular, tudo isso mais adiante. Todas essas coisas mais adiante, certo? Eu só vou dar um exemplo que costuma se confundir muito. Quando se fala de algo, um fenômeno ali específico, muitas vezes não se está falando do todo. Um exemplo simples. A aceleração de uma reação química por parte de uma enzima. Certo? O que as enzimas fazem, isso vocês vão ver, é diminuir a energia necessária para que uma reação aconteça. Mas diminui muito, certo? Então, diminui muito essa energia. Certas moléculas, se não fosse a enzima, a reação seria tão... Quando a gente diz assim, seria tão lenta, a gente fica sempre pensando em uma molécula com outra molécula. Não. O que está se falando é das moléculas presentes naquela célula. Se a gente conseguisse a primeira reação da primeira via metabólica que vocês vão ver, é a da glicose reagindo com ATP para formar glicose 6-fosfato e sobra ADP, que é reciclado depois, que é o trifosfato de adenosina, o ATP. Reage. Então, a glicose reage com ATP, formando ADP-fosfato. É uma reação irreversível, porque se perde energia. Quando a energia é perdida, ela vira calor e não se aproveita mais. Então, a célula não aproveita calor para
não aproveita aquela energia em termos de outras reações químicas. Calor só serve para o ambiente geral da célula, não serve para reação química. Então, realmente, a célula, para ativar uma reação química, ela não aquece, porque ela funciona a temperatura constante, né? Ela não é como no laboratório que a gente pega um tubo de ensaio e leva num bico de Bunsen para aquecer, para acelerar uma reação química. As células usam enzimas, que são proteínas muito maiores do que os próprios reagentes, e que a enzima tem um microambiente favorável, que é o chamado sítio catalítico, que é aquele ambiente que as coisas se encaixam ali e vira um ambiente totalmente diferente do ambiente fora da enzima. Então, naquele ambiente, aquelas moléculas conseguem reagir com muito mais facilidade, então requer menos energia. Mas, de qualquer maneira, haveria essa reação, mas a reação não seria de uma molécula com outra molécula, e sim considerando todas as moléculas estão presentes ali. Vamos ver se eu consigo explicar bem, só falando, né, sem escrever, assim. Olha, quando se diz que uma reação pode acontecer, mas só que é muito devagar, considera-se que a energia média das moléculas presentes numa célula em pH 7, certo? Que a glicose e o ATP vão ter uma energia média. Ou seja, a maioria é um gráfico em forma de U estatístico, né? Que a grande maioria das moléculas estão em torno da média daquele nível de energia. E o nível de energia da reação é maior, e só uma minoria das moléculas é bem maior do que a média. Só uma minoria das moléculas tem a energia para isso. Mas tem. Então, quando a gente pensa assim, está sempre pensando numa única molécula com a outra molécula que está sem energia, ela tem que... Não. Existe, naquele ambiente, uma minoria de moléculas que está, em determinado momento, com energia suficiente para reagir, e aquela reação acontece. Só que é uma reação de tão poucas moléculas, comparado com o todo, que não serve para célula. Que a célula morreria antes de a coisa se transformar. Porque ela precisa que a grande maioria daquelas moléculas se transforme em outra, não pode ficar ali. Então, aquela reação começa, como se diz, digamos assim, teria de 1000 moléculas, isso já falando um número bem alto, de 1000 moléculas de ATP com 1000 moléculas de glicose, uma de ATP e uma de glicose teria energia suficiente para reagir e reagiria. E ficaria 999 sem reagir. Isso para a célula não interessa. O que a enzima faz é baixa, não aumenta o nível de energia das moléculas. Ela baixa o nível de energia da reação ao criar aquele microambiente. Então, aquelas moléculas entram lá e conseguem reagir com a mesma energia, com a energia média delas. Então, a grande maioria das moléculas agora reage, porque já tem a energia suficiente. Então, a questão é estatística mesmo. Envolve estatística aí. Não é... Quando a gente vê num quadro negro que tal molécula, mas assim, tal molécula, mas tal molécula, com a enzima agora tem energia para reagir, pensa que é aquela molécula com aquela outra. Não. Não é uma a uma, não. É na coleção de moléculas presentes dentro da célula, que, com a presença da enzima, elas são agora capazes de reagir, porque elas são capazes de reagir porque estão num ambiente que requer menos energia para a reação. Simplesmente isso, dentro da enzima, né? Dentro daquele bolsão que a enzima cria. Então, que eu estou falando desse exemplo é porque a gente tende a esquecer que no ambiente celular é um ambiente de uma molécula reagindo com outra, formando outra. Não, é de uma coleção enorme de reações acontecendo ao mesmo tempo. E isso se equilibra a partir dos processos regulatórios da célula, inclusive a nível genético. Porque
a própria presença ou não das enzimas depende da regulação genética, regulação gênica, porque no final das contas é um gene que codifica a enzima, certo? Se aquele gene estiver bloqueado, aquela enzima não vai estar presente naquela célula, o que acontece muitas vezes. As células têm metabolismo diferenciado, um neurônio tem um metabolismo totalmente diferente de um hepatócito, que por sua vez também é totalmente diferente de uma fibra muscular, ou na célula da epiderme, ou de um leucócito, porque não são todos os genes que são expressos, só uma pequena parcela está ali naquela célula. O resto está tudo bloqueado e alguns estão estimulados. E isso vai ao longo da diferenciação celular. À medida que a célula vai se diferenciando e vai se transformando da célula tronco até um neurônio, ela vai se mudando, vai mudando e vai alterando a regulação do núcleo, certo? Então, o neurônio não tem um monte de... No citosol dele, não tem um monte de enzimas. Um neurônio não é capaz de metabolizar lipídios para gerar energia, por exemplo. Ele não é capaz de gerar energia a partir sem oxigênio, de forma anaeróbica. Ele não é capaz. Por causa das limitações mesmo, porque ele é muito especializado. O neurônio funciona basicamente à base de metabolismo aeróbico de glicose. Sim, continuando aqui, reducionismo, que eu disse que eu vou colocar de forma geral esse vídeo aqui, tá? Do slide atual. ATP sintase é um complexo enzimático que dentro da mitocôndria que gera ATP. O nome está dizendo, é ATP sintase, que sintetiza ATP. A partir de ATP fosfato, a partir da energia gerada na cadeia transportadora elétrica, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Esse vídeo aqui não fiz nem edição. Isso aqui está o OBS, ó. OBS, aqui captura de... Eu não fiz nem edição aqui, no corte. Tá com som, então... É porque foi para mostrar que o canal foi esse Harvard X do YouTube. ATP sintase em ação. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, só vou mostrar algumas coisas. Aí ele está mostrando e explicando as subunidades, etc, etc. Isso aqui. Na membrana SFO, e aqui é F1, essa parte por fora, as cadeias, não vou entrar em detalhes, que o ATP é sintetizado aqui na beta. Mas isso é aquilo que eu falei, que já existe a outra estrutura já determinada de todos esses componentes. Estudo de fração de raio-x, sequenciamento de aminoácidos. Aí esse modelo já está tudo determinado, em detalhes. O mecanismo da reação química que acontece aí já está também determinado aqui que ele está mostrando isso, entre ADP e fosfato, ADP, como ele se encaixa, né, os aminoácidos com que ele interage, a interação, ponto de hidrogênio, e assim vai. E as pontes de hidrogênio formadas, e aqui ele está colocando de forma simplificada esse modelo atômico não em esfera para a gente poder visualizar, não aquele clássico. Um átomo de magnésio que participa também, o íon magnésio, mostrando em detalhes aí, que vocês não estão ouvindo o áudio original, mas ele aí está contando a reação química que acontece, né? Mas, espera aí. Depois eu mostro, explico por que eu estou mostrando esse vídeo.
Aí formou ali a ligação e o ATP sintetizado. Vocês estão vendo esse movimento da enzima. Esse movimento é gerado pelas relações dessas cadeias, pelo fluxo de prótons, que vai de um lado da mitocôndria, da crista, ali na membrana mitocondrial interna, para o outro. Essa rotação é gerada por causa de um canal de prótons, do jeito que o próton entra aqui, ó, mostra que esse próton entrando aqui assim, percorrendo transversalmente um canal transversal aqui e saindo pelo lado oposto. E isso provoca uma torção que gera todo aquele movimento aqui em cima que vai gerar, que vai transferir energia. Ali o lado de dentro, aqui é a matriz mitocondrial, aqui o lado de dentro. O lado do outro lado, perdão, da membrana mitocondrial interna. Você tem uma transferência de energia, uma forma de energia toda se transformada em outra. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: em geral, se diz que a ATP sintase, por causa, vocês podem ver isso aqui, é uma máquina. Retoma um modelo mecanicista, nesse caso. Mas se esquece que transformações de energia não são explicadas em termos de mecanicismo. Ou aqui, porque no final das contas, a ATP sintase ela funciona como se fosse uma máquina. Mas o processo de transformação de energia não é um processo que é explicado em termos de máquina. Isso é diferente. Encarar ela como se fosse uma máquina é uma coisa. Dizer que ela é uma máquina é uma coisa totalmente diferente, porque ela não é uma máquina. Aliás, o fenômeno não é máquina. Peraí, perdão. Eu queria dar pausa e ele. Pausa não, ver onde é que ele está. Que ponto tá bom? Carregando, carregando. Onde foi que parou? É porque se a concentração estiver oposta de prótons, essa enzima faz o contrário. Ela usa ATP para bombear prótons. Aí usa a energia do ATP, a energia liberada pela reação. Vou ver se ele está mostrando isso aqui. Ah, droga. É. O senhor vai fazer chamada? Eita, esqueci. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Chamada, pessoal. Frequência. Olha lá a frequência. Hum. Olha,
a minha argumentação aqui é o seguinte, certo? Para concluir, tem pouca coisa aqui. Eu tinha outra apresentação para falar, para mostrar para você, mas é o seguinte, acho que não, deixa para a próxima, vamos um pouco, e tem algumas outras questões para falar, que tem muito mais coisa ainda. Mas nesse caso aqui, olha, representação e redução. Qualquer redução requer representação. Mas o que é uma representação? Toda representação requer delimitações e convenções. Por isso, toda representação vai ser, de certa forma, reducionista. Mas não significa que, vou falar, como eu mostrei para vocês, você, ao representar algo, você realmente tem que simplificar, certo? Mas aquilo tem que reconhecer que é uma simplificação. Por exemplo, a organização espacial de uma célula não é instantânea. Como é que uma célula se organiza? Não é instantânea. Então, é uma questão de espaço e tempo. Há uma organização espacial e temporal de como aquelas moléculas interagem naquele meio aquoso. Não, né? E há uma interação contínua entre as partes e os processos que estão acontecendo. E isso é um ponto de vista sistêmico, né? E um exemplo que ele dá é a questão da herança epigenética na evolução, né? Que a epigenética, a marcação epigenética, a herança epigenética, é uma consequência de como o todo está se relacionando com suas partes. Ou, melhor dizendo, né? Que aquele ser vivo interage com seu meio de determinado modo e os processos regulatórios, inclusive os processos regulatórios gênicos, acabam afetando os seus genes e esses genes são deixados adiante. E isso tem implicações também evolutivas, certo? Então, esse é um processo, certo? É uma interação do todo com as partes, de uma forma contínua. Porque ele fala, né? Essa parte não. Esse laboratório de engenharia social da ciência, não, é porque é uma parte que ele entra em questões médicas, diferentes práticas científicas, conceito de unidade de evolução, não. Não. O problema aqui, como ele fala, para resumir aqui, não é rejeitar o reducionismo, e sim reconhecer os seus limites. Reconhecer qual é o papel do reducionismo, qual é o papel das explicações reducionistas. Como eu falei para vocês, é reconhecer que um modelo como uma representação tem sua redução, mas é um papel, certo? Não é por questões metafísicas, e sim por questões epistemológicas. E outra coisa é que programas de pesquisa vão ter sempre uma simplificação mesmo. Então, ou seja, como uma estrutura de estratégia, ele coloca assim, que o reducionismo como estrutura de estratégias, provisórias ou não, depende do contexto. O contexto que diz se vai para abandonar essas estruturas de estratégias necessárias para entender a complexidade da ciência, porque o problema é que a natureza é extremamente complexa e que a vida não pode ter um entendimento global dela de um fenômeno, ele tem que
e elucidando passo a passo para poder depois querer entender o todo. Né? Tudo que vocês vão ver ao longo agora do curso de biologia, etc., vocês têm que ver caso a caso, fenômeno a fenômeno, passo a passo, etc. Né? Quando virem também zoologia, botânica, tudo ali são casos bem particulares e que realmente, para entender a natureza, não se pode entender como um todo. Nós não somos oniscientes, né? Nós não somos oniscientes. A gente temos nossas limitações, e isso tem a ver com nossa limitação mesmo. Agora tem que reconhecer que a natureza é complexa. E que aquilo ali é um pedaço do todo que está sendo específico por questões metodológicas. Opa. Bibliografia daqui. Olha, uma outra coisa, eu acabei estendendo mais tempo aqui, esse Leis e Teorias em Biologia. Aqui é do capítulo 3, o capítulo seguinte. O autor Pablo Lorenzano, da Argentina. Também naquele livro Filosofia da Biologia. É porque eu coloquei todos esses dois por conta umas implicações agora que a gente já viu sobre o empirismo lógico, sobre o lógico-positivismo, sobre a ortodoxia, né? Porque do ponto de vista do lógico-positivismo, toda teoria científica tinha que ser física. Então, tudo é reduzido à física. Mesma coisa aqui, quando ele fala leis e teorias em biologia, que é o capítulo 3 dele, leis e teorias em biologia, ele fala primeiro da concepção clássica dessas leis. Isso dá tempo de eu falar hoje. Começar a apresentação de slide do atual. Né? Clássica das teorias. Começa o quê? Ciclo de Viena, nos anos 1920. E o ciclo de Viena surgiu nos anos de 1920, lá em Viena. Carnap, Ham, Neurath, um bocado de gente que a gente viu lá naquela aula. Até o final dos anos 50, existem artigos, livros, o Carnap, certo? E na concepção clássica de teorias são formadas por um sistema axiomático. O que é um sistema axiomático? É um sistema com base em axiomas. Mas que raios são axiomas para uma teoria científica? Na matemática é fácil de saber. Axioma e se deduzem os teoremas. Né? Mas vai ficar mais claro depois. É um sistema axiomático e um sistema de regras semânticas para interpretar. E isso faz parte do quê? Da teoria científica de acordo com o lógico-positivismo. Estou colocando para vocês justamente isso, recapitular o lógico-positivismo, mas agora aplicando a biologia. Mas vamos lá. Então, o sistema... esse sistema axiomático, o que seriam os axiomas? Os axiomas são formados pelas leis científicas, certo? São a lei científica é o axioma da teoria. Então, as leis são esses axiomas para se deduzir a teoria. E essas leis, para serem axiomas de teorias científicas, a semelhança da matemática, certo? Essas leis têm que estar realmente com muita certeza. Olha, em matemática, estou olhando agora em matemática, os axiomas são formados a priori de forma racional, né?
de formas a priori, são abstratos, são aquelas coisas indiscutíveis, como os conceitos de ponto, reta, né, que gerados teoremas a partir daí. E os lógico-positivistas queriam também pegar leis científicas para gerar teorias como se fossem teoremas de matemática e usar essas leis científicas em um sistema axiomático, como é o da matemática. Então, mas para isso eles usavam a lógica analítica, a lógica matemática, certo? E essas leis teriam que ser fundamentadas empiricamente, ou seja, a partir de hipóteses devidamente comprovadas. Se você tem a comprovação da hipótese e você gera relações entre variáveis, que são as leis, aí você pode ter a certeza, porque um axioma, para funcionar em matemática, ele tem que ser certo, tem que haver certeza. Então, a partir daí, você pode deduzir as leis, segundo eles. Certo? Então, essas leis tinham que ser universais. Como falei para vocês, tinham que valer no universo inteiro. Tinha que ter alcance ilimitado. É lógico que se vale no universo inteiro, ele tem alcance ilimitado. Não tem limitações. Não ser particular a nada. Tem que ser perfeitamente geral. Não tinha que ser específica de um objeto. E ser expressa em termos gerais. Não poderia ser elas não poderiam ser expressas em termos particulares, teriam que ser expressas em termos gerais, como é a matemática, o mais abstrato possível. Vocês podem começar a perceber por que eles acabaram fracassando, né? Talvez começar a perceber por que os lógico-positivistas, eu não falei com tanto detalhe assim para vocês naquela aula, mas por que eles fracassaram, né? Porque eles foram rigorosos demais. E não são rigorosos demais. A proposta deles de elaborar teoria científica de forma axiomática, usando leis como axiomas, requer um rigor, requer realmente uma certeza a respeito dessas leis, e requer que essas teorias sejam totalmente abstratas, universais, gerais, em termos gerais, como é a matemática. Realmente isso funciona na matemática, mas nas ciências naturais é muito específico para muitos casos. Então, tinha que ter forma universal, tinha que ser leis válidas no universo inteiro. Ou seja, explicações funcionais das ciências biológicas e das ciências sociais não seriam explicações científicas de acordo com esse conceito. Certo? Então, já está meio assim para eu entrar nesse detalhe. Leis em biologia. Vou colocar aqui. Porque tem um outro ponto, mas vou colocar isso aí em biologia. Então, esse pessoal ortodoxo considerava que biologia não tinha lei científica. As leis eram da física. Por quê? Porque a biologia apresenta, no máximo, generalizações empíricas dos fenômenos biológicos, dos fenômenos seres vivos, que são contextuais. Certo? Que o fenômeno biológico e fenômenos são fenômenos puramente biológicos são contingentes, produto da evolução, e não necessários. Não são necessários à natureza. Eles são contingentes, existem graças a argumentação que eles faziam era do tipo, não dá para dizer que a biologia, o fenômeno vida, como encontrado aqui na Terra, seja universal, porque ou obedeça a leis universais. Podem haver seres vivos em outros planetas totalmente diferentes, que têm uma organização totalmente diferente, inclusive molecular, e que não seja nem código genético, seja outra coisa. Tem que ter um sistema de código totalmente diferente. Para ser um ser vivo, ele tem que ser replicável
e extremamente organizado. Um nível de organização com uma complexidade muito elevada para poder transformar matéria e energia a partir do cabedal de informações que ele tem registrado e se multiplicar. Essa molécula que se multiplica não é necessariamente que tem a informação, não é necessariamente um ácido nucleico ou coisa parecida. Pode ser uma molécula totalmente diferente, de uma classe totalmente diferente. Agora, de fato, e as moléculas que têm atividade podem ser totalmente diferentes de proteínas, etc. Elas têm que ter atividade, tem que funcionar daquele jeito, serem enzimas ou acelerar, ou coisa semelhante. Mas você pode notar que a concepção, segundo eles, só para concluir, o que tem em comum aqueles seres vivos com os daqui são os átomos. É obedecer a lei da física. Então, o fenômeno biológico aqui não tem nenhuma garantia de ser universal. Então, não são leis, são generalizações empíricas. Não existem, segundo eles, leis. Não existem leis de Mendel. Mendel ali não são leis. São generalizações de como é que é o processo hereditário. Ou seja, desse ponto de vista, biologia não teria lei, para concluir, né? Por hoje. Né? Não existiriam leis na biologia. Mas, cadê? Você pode notar que é uma coisa meio radical, né? Essa inexistência de leis em fenômenos biológicos, quanto mais nos sociais. Que leis científicas são as da física. Mas, pessoal, parar aqui a apresentação. Eu estou concluindo, porque já está meio em cima da hora. Não, 12 horas agora. Eu vou parar a gravação.